Como apresentar o seu produto ou serviço para o cliente ideal? Bom, se você nos acompanha aqui no Instagram, você já deve ter visto algumas perguntas que nós fazemos lá dentro para poder ajudar você a ter mais dicas e estratégias para o seu negócio. Uma dessas dicas e estratégias que colocamos lá era como que estava sendo a sua comunicação para com o seu cliente. E o interessante foi que nós tivemos uma resposta que falava mais ou menos o seguinte: quando o cliente aparece, ele acaba não fechando comigo. Provavelmente devo estar errando em algo. E realmente, deve ter algumas interferências aí na comunicação que deve estar tirando ali a sua venda fora. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Sobre como você pode apresentar da maneira correta o seu produto e fazer com que o cliente feche com você. Seja muito bem-vindo ao canal da ONUS. Meu nome é Wagner, sou gestor analista de negócios e projetos, um dos idealizadores e sócio aqui do Projeto ONUS. E nesse vídeo eu vou te falar como apresentar corretamente seu produto para que finalmente seu cliente feche com você e da maneira correta. Bom, eu vou separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte é para prospecção, ou seja, colocar o cliente na sua frente. E a segunda parte vai ser para a apresentação em si. Então vamos lá. Na primeira parte, sobre a prospecção, nós não queremos colocar qualquer cliente na nossa frente. Nós queremos um cliente validado. Isso quer dizer que você não atende a todo mundo. E é um erro a gente pensar que todo mundo que compra da gente é o nosso cliente ideal. Quando a gente fala sobre cliente ideal, quer dizer que é aquele cliente que pode pagar mais e que se encaixa exatamente na sua solução. Muitas vezes a gente encontra aquele cliente que não tem fit no negócio e a gente quer vender para ele de qualquer forma. Isso demonstra dois pontos. O primeiro é que você não escolheu bem o cliente para comprar de você, e o segundo é que você pode estar desesperado para fazer uma venda. Quando acontece isso, você faz uma venda inadequada. Ou seja, esse cliente ele pode ser um detrator da sua marca. Ele pode falar mal de você ali no futuro, que você talvez não resolveu o problema dele. Porque quando a gente foca em uma solução, não quer dizer que nós estamos solucionando o problema de todo mundo, mas sim de uma gama bem específica, de uma segmentação bem específica de clientes. E você deve focar nesse cliente especial. Bom, e antes da gente continuar com esse vídeo, eu gostaria só de lembrar para você uma coisa. Esse vídeo não é um vídeo de vendas, onde te ensina a vender como um lobo de Wall Street, por exemplo. Se você é uma pessoa que quer vender sobre qualquer coisa, inclusive produtos que você não acredita no potencial, esse vídeo não é para você. Então você pode ir para outro vídeo que não tem problema. Nesse daqui eu quero ajudar pessoas que realmente querem escolher aquele cliente ideal e resolver o problema dele. E é por isso que vem a nossa primeira dica na parte de colocar o cliente na sua frente, nessa validação. O primeiro ponto que você deve validar é se a situação do cliente se encaixa à sua proposta de valor. Ou seja, você deve fazer perguntas que você entenda o contexto do seu cliente atual. Como que está a vida desse cliente? O que ele tem passado? E aí depois a gente vai para uma segunda parte, que é perguntar qual que é o principal problema. Porque muitas vezes a gente tenta vender algo com a ideia de produto, né? Por exemplo, estou vendendo a minha consultoria. Será que o cliente ele procura realmente um consultor? Ou será que ele procura a ideia de um benefício? Ou seja, estou tendo problema aqui nos meus lucros. Ou seja, minha lucratividade está muito baixa. Eu procuro alguém que me ajude a aumentar a lucratividade. Tá vendo? Ele procura um benefício, ele não procura o produto. Quando você consegue encaixar o seu produto, aquele benefício, aí sim que você tem uma boa venda. Então o primeiro ponto é você entender a situação. O segundo ponto é você entender qual que é o problema. O terceiro ponto é você entender aonde que está implicando esse problema. Porque afinal de contas, esse problema do seu cliente pode implicar em mais coisas ali para frente. E se ele não resolver agora? Daqui quanto tempo, por exemplo, isso pode ser uma dor crônica para ele? Se ele não resolver o problema de lucratividade dele, por exemplo, será que a empresa dele vai estar aberta daqui 1 ou 2 anos? Essa que é a grande pergunta. Quando chegamos no último passo, da parte de colocar o cliente na sua frente, você deve apresentar um pouco da sua proposta. Que é você virar e falar assim: olha, esse meu produto, ele te atende. E agora sim eu gostaria de apresentar ele para você. E agora que nós vamos para a segunda parte, que é colocar o cliente na sua frente e fazer realmente a apresentação. Agora, na parte que o cliente já está na sua frente,
naquela parte, por exemplo, de prospecção, você pode ter feito ela pela internet, pelo telefone, talvez pelo WhatsApp, ou até mesmo em alguma página de captura ali do lead, que no caso lead significa que é uma pessoa que acabou de te dar os dados para você entrar em contato com ela, tá bom? Agora que você está na frente dessa pessoa, pode ser até pela webcam, ou então na frente dela mesmo, isso são para projetos de maiores tickets, por exemplo, você tem que apresentar a solução de forma que você mostre a essa pessoa que você entendeu o problema e a situação dela. Então, antes de você começar a falar sobre os cases de sucesso, qual que é a proposta milagrosa do seu produto, mostre que você entendeu. Então você tem que falar assim, olha, de acordo com o que nós conversamos sobre isso, isso e isso, ou seja, liste quais são os tópicos, o que você compreendeu da situação dela. Aí sim que você começa a sua apresentação. Depois disso, você mostra qual que é o seu diferencial. Por que ela deve te contratar ao invés de contratar outra pessoa? E para isso, você tem que pesquisar os seus concorrentes. Quando você sabe quem são exatamente os seus concorrentes, qual que é a estrutura deles e qual que é a qualidade do serviço deles, você pode oferecer um valor que seja acessível de acordo com o seu nível ali no seu mapa de concorrência. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor para você. Às vezes você é uma hamburgueria. Não tem nenhum problema sobre qual estágio da hamburgueria que você está. Mas, dependendo se você for hamburgueria da esquina ou se você for um Madeiro da vida, você atende pessoas que estão a fim de comprar o seu produto para comê-lo. Normal. Só que esse cara, para ele estar aqui em cima, ele tem que ter uma estrutura muito boa e tem que ter uma qualidade de serviço muito boa também, para que ele entregue o valor dele por uma proposta um pouco mais alta. Se você for o cara daqui da esquina, não tem o menor problema se você estiver nessa posição. Mas você tem que estar muito alinhado com você mesmo, você tem que estar com a alma tranquila, que você está naquela posição e está tudo bem. Então quando você faz isso, você vai verificar quais são os seus custos, o que você oferece ali de verdade, para que você entregue o melhor naquela posição que você está. Quando a gente verifica qual que é a nossa concorrência e o que eles fazem, é interessante que a gente consiga entender também qual que é o nosso diferencial para aquele cliente que compra ali naquela posição que você se encontra. Então nada de virar para o seu cliente e falar assim, eu sou o melhor do mercado ou eu sou o mais barato do mercado. Seu cliente não está procurando se você é o melhor ou mais barato. Ele está procurando alguém que soluciona o problema dele. E é nisso que você tem que focar. Qual que é o seu diferencial de solucionar o problema dele? E é aqui que você fala desse diferencial. E logo depois de você falar sobre diferencial, você tem que falar sobre os casos de sucesso. Se você não tiver, tudo bem, você pode tentar falar isso de uma maneira mais empírica. Talvez a partir de números, mostrando, como que as soluções ali no mercado, talvez até de outras pessoas que estão fora do Brasil ou fora da sua área de atuação, estão resolvendo aquele problema. E talvez você pode resolver também, entregar alguns casos de sucesso. O que a sua empresa já fez? Qual que é o tipo de cliente que ela já atendeu e que ela já entregou essa solução? Após mostrar tudo isso, você mostrou que você tem valor, que a sua proposta realmente é eficaz e que você consegue resolver o problema dela. Agora sim que é a hora de você mostrar o seu preço, porque você não pode mostrar o seu preço antes de mostrar o seu valor. Isso é fundamental. E talvez esse seja o maior problema do seu cliente estar fugindo de você antes de você poder fechar a sua venda com ele. Porque muitas vezes o desespero faz com que você vá lá e fala muito da sua empresa, muito sobre si mesmo, entrega o seu preço e fica ali esperando. Só na esperança e na fé de que ele vai fechar com você. Sendo que ele não vai fazer isso. Se você entregou o seu preço antes de mostrar o seu valor, ele vai olhar somente o preço e não o valor. Esse é um dos motivos que você precisa contratar as pessoas certas para o seu negócio. Porque imagina que esse é o ponto onde você está apresentando o seu produto ou serviço. Agora imagine se você tiver vendedores no seu negócio que não acreditam no seu produto ou que não conhecem ele tão bem. Esse que é o ponto. Mas recapitulando aqui, antes de você estar ali com o seu cliente para fazer uma apresentação, você tem que validar se esse cliente precisa mesmo de você. Se não precisar, tá tudo bem. E você vai para outra pessoa. Não tem problema se você não resolver o problema daquele cliente. É melhor que você vá para uma outra pessoa que você resolva mesmo o problema dela
do que você tentar fazer daquela pessoa, daquele cliente, um novo caso de sucesso da sua empresa, sendo que ele pode se tornar um grande caso de fracasso. Nesse ponto, você colocou ele na sua frente e faz uma excelente proposta, uma excelente apresentação, dizendo qual que é o seu valor primeiro e não o seu preço. Bom, e aí, fez sentido para você esse vídeo? Você gostou? Se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo, que ele ajuda ao YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que podem precisar desse conteúdo, e compartilhe também com aquele seu amigo que hoje pode estar precisando dessa dica, dessa estratégia, que nem é uma tão estratégia, né? Isso é algo fundamental que todo mundo deve saber antes de apresentar o seu produto ou serviço no mercado. Mas então, compartilhe com essa pessoa e se inscreva aqui no canal também para que você não perca os próximos vídeos. E claro, não deixe de apertar ali no sininho, porque já é difícil demais para o YouTube entregar esse vídeo para você. Se você não apertar ali as notificações, é como se você nem tivesse inscrito no canal, tá bom? Então ative as notificações para não perder os próximos. Meu nome é Wagner, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Visões de Negócios da ONUS.